Amém. Vocês estão bem? Estão plantando-se bem? É, hoje é um dia difícil para mim, particularmente difícil, porque nós vemos a palavra do início, nós vemos os louvores, e aquilo que Deus coloca no teu coração parece que está totalmente fora de lugar. E assim, parece que eu vou ter que estragar a festa. Parece que eu estou falando algo que é completamente diferente de todo mundo. E quando o pastor falou comigo, ele falou assim, ó, eu tô meio resfriado aí, eu acho que eu vou ficar doente. Mas você já fica aí de antemão. Mas eu ainda fiquei assim, não, Miguel vai ficar bem, Miguel não fica doente, né? Aí chegou na sexta-feira, ele conversou comigo e, e naquele momento eu já tinha falado comigo algo no meu coração. Deus tinha falado comigo a respeito do dia mal, que o dia mal chega. E como essa semana o dia mal chegou para tanta gente. A gente terminou um domingo de um jeito e começou de um outro jeito. Um montão de pai que despediu do seu filho de um jeito e na hora que foi colher foi de um outro jeito. Teve alguns que nem conseguiram despedir. E a gente fica pensando, como que o crente vive nesse tempo? Porque a igreja tem sido reativa. A igreja não tem sido profética. A igreja responde mais ao Instagram do que à voz de Deus. O que é publicado no Instagram, a igreja reage, a igreja professa, a igreja... Mas a palavra fala, e eu creio que a palavra é verdade, que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Aonde está a voz profética? Aonde estão os profetas? Com quem Deus está falando? Ou será que nós temos nos preocupado muito com nós mesmos? E a gente é assim. A gente vê a notícia, aquilo comove a gente fica incomodado, a gente chora, a gente faz clamor, mas passa uma semana, duas, tem outra notícia, a gente se escandaliza, a gente protesta, a gente coloca figurinha no Instagram, mas já esqueceu da outra. Daqui um mês a gente não lembra de mais nada. A guerra da Ucrânia continua acontecendo. Do mesmo jeito, quem que lembra? Então a gente tem que ser movido pelo poder de Deus, pela voz de Deus, e não pela notícia, não pelo jornal. Nosso Deus é soberano. E ainda que tudo pareça que está fora de lugar, sem explicação, Deus está no seu alto, sublime trono. E hoje eu queria ler com vocês o Efésios 5. Efésios 5, a partir do versículo 14. Efésios 5, a partir do versículo 14. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são o quê? Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, essa é a tua palavra é a verdade. E o Senhor é a resposta, o Senhor é a esperança, o Senhor é o destino, o Senhor é o consolo, o Senhor é.
aquele que controla todas as coisas. E os exércitos das terras não podem impedi-lo. Ninguém pode segurar a sua mão dizendo o que faz, mas a sua sabedoria é acima de todas as coisas. Nos ajuda hoje e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui, se você percebeu, Paulo aqui nos chama a andar em sabedoria. E é isso que a gente precisa viver nesse tempo que está tudo confuso, nesse tempo que ninguém sabe o que dizer, que a gente só repete coisas, mas o que Deus falou? A gente repete a opinião do especialista tal, o que o pastor tal falou, mas o que Deus falou com você? O que Deus tem falado com você? Nós precisamos viver de uma maneira diferente. E Paulo, antes de falar de viver sabedoria, ele fala viver em amor no começo desse capítulo. E nós temos que viver o amor que é capaz de sacrificar, o amor que não é capaz de pensar nos seus próprios interesses, de não fazer muitas vezes aquilo que não queria fazer. Às vezes a gente está aqui, mas a gente não está aqui. A gente não queria estar aqui. A gente está falando aqui, mas a gente não queria estar falando isso. Mas a gente tem um Senhor sobre as nossas vidas. É Deus. E Ele muitas vezes nos faz andar por caminhos estreitos, caminhos que nós não entendemos, mas que o final dele vai dar bom. Mas é necessário que a gente confie. E depois ele fala para nós andarmos como filhos da luz. E nós temos sido esse tipo de filhos, aqueles que levam a luz em meio às trevas que nós estamos vivendo. Nós temos alguma palavra que vai iluminar essa situação, mas eu vou falar até menos da tua vida, aqueles que andam com você, aqueles que estão ao seu lado, que chegam e falam assim, ó, eu não sei o que fazer, eu não estou dando conta. Gente, isso é ser crente. É alguém que tem uma palavra que vai trazer luz no caminho da outra pessoa, que vai iluminar aquilo que estava obscuro. E não é luz na cara, não é sair ali, ir lá no coreto, gritar em alta voz, isso que é fazer é pecado, assistir Pokémon é pecado, a não sei o que é pecado. Não é isso. Não é chamar o outro de pecador, não. Porque isso tem um montão de gente para fazer. Mas nós somos chamados a sermos sábios. A palavra fala que lâmpada para os nossos pés é a palavra. Então nós temos que iluminar as obras das outras pessoas. Mas como que a gente vai iluminar se a gente não tem luz nenhuma na nossa vida? Então a gente tem que começar, a gente querer mudar o outro, conquistar o mundo, conquistar a terra, ir para Marte, pregar o Evangelho. A gente tem que conquistar o nosso coração, conquistar a nossa casa. Tem luz na tua casa, irmão? Tem luz na tua casa? Você consegue ser luz para sua esposa? Você consegue ser luz para o seu filho? Às vezes a gente pensa nas coisas lá longe, lá no Oriente Médio. Mas a guerra está estabelecida no lado da pessoa que você dorme. A guerra está estabelecida com a tua mãe. A guerra está sendo estabelecida com o teu pai. Você não tem paz.
Tem luz lá? Tem luz no teu coração? Porque às vezes, gente, a gente tá aqui, ó, com a roupinha aqui, a gente veste o personagem, coloca a camisa, não gosta de colocar camisa, gosta de colocar sapato, mas a gente tá aqui. Mas por trás desse personagem, o que tem no teu coração? Porque aquele que esquadrinha os corações tudo vê. A gente começar de dentro para fora. De dentro para fora. E às vezes a gente acha que Deus vai jogar a gente fora, né? Ah não, Deus, deixa essa porta fechada aqui. O que tem aqui dentro é muito ruim. Você não sabe o que está acontecendo. E nisso as trevas vão dominando o seu coração, dominando a sua casa, dominando a sua família, dominando a sua rua, dominando a sua igreja. Porque você não abre as portas do seu coração para a luz entrar. Eu tenho um conhecido que eu amo muito. Eu sabia que ele não estava bem. Há muito tempo ele não está bem. Ele com a família dele. Toda vez que eu falava, eu vou lá na tua casa, eu sabia que ele não estava bem. Ele fechava a porta. E agora ele está numa situação que eu não sei se eu posso ajudar mais. Entende? Então desperta. Não é amanhã, é hoje. Você não está escutando hoje? Você acha que você veio aqui de bobeira? É hoje, não é amanhã. Desperta. O que dói? Gente, quando você está dormindo, você sabe quanto tempo passou? Quem tem sono pesado assim? Você não sabe. Você sabe que você olhou no relógio. Então se alguém te dá um super remédio ali, na veia, você dormiu 10 dias, você vai achar que você dormiu 8 horas. Você não tem dimensão daquilo que está acontecendo ao seu redor, o tempo que está passando, o que está acontecendo. Mas é preciso que você desperte a sua vida. Não a vida do outro, a sua vida. Desperta para a sua vida. A vida do outro é problema do outro. Ele é responsável pela sua própria vida. Nós temos a tarefa de amá-lo, de guiá-lo, de tentar ajudar, mas no final, a responsabilidade é de quem? Dele mesmo. O pastor pode levar as ovelhas até as águas tranquilas. Beber da água é da ovelhinha, gente. Por que a ceia come? Porque não tem jeito de outra pessoa fazer isso por você. É você que tem que fazer. É individual. Deus quer ter uma relação com você, não com o outro. Então, se Deus tem alguma coisa para falar com o Emerson, ele não vai falar com a Raíssa. Pode falar, né? Não é profeta? Sim, né? Pode usar ela como profeta na vida do Emerson. Mas o que Deus quer tratar a vida do Emerson, Deus vai tratar com deixa a luz entrar. Deixa a luz entrar. Sabe por quê? Pode ser que você abra a porta, você vai descobrir que tinha muito mais coisa que você imaginava. Porque um abismo chama outro abismo. Abre, mostra. Tem pastor, tem a liderança, tem um amigo, não sei. Peça o Espírito Santo te dê o direcionamento, mas desperta. Ah não, Bruno, você não tem nada a ver, minha vida está 100%. Eu não conto pra ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Quem tem filho pequeno não acende a luz depois de um certo horário, né? Senão acorda o filho. É ou não é? Mas você tropeça alguma coisa na sua casa?
Bota essa não, você está acostumado com aquela escuridão. Você já está familiarizado com aquelas trevas. E está achando que está de dia. Mas está à noitinha. Noitinho. Dá para ver nada. E você andando. Eu e você andando bonitão da balachica lá. É preciso que a luz de Deus venha. E quando a luz de Deus vem, ela nos ilumina nosso entendimento, nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir. A palavra fala que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus a quem dá com liberalidade. Ele dá mesmo. Mas muitas vezes nós desistimos, porque a gente acha que a gente sabe. Não é assim? A gente acha que sabe. Aqui está falando assim, ó. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Em outra versão, vejam prudentemente a forma que vocês estão vivendo. Então, assim, olha para a tua vida com cuidado. Tá de boa mesmo? Tá, ó. Tá tudo legal? Tá, ó. E é o mais legal aqui, que não é assim, pastor, vê a vida da sua ovelhinha como ela está. Não é isso que está falando. É isso? Não é isso. Então, é para você se examinar. Qual forma que você está andando? Conta uma história que uma menininha ficou de castigo e o pai dela colocou ela sentado num canto, né? Ele falou assim, e ela tentava ficar em pé, ele falou, senta. Aquela luta, né, que você vai disciplinar. Levanta. Chega uma hora que ele ficou muito bravo e ela cansou, ela sentou, e aí na hora que ele achou que ele estava vencendo, ela falou assim, o senhor fique sabendo que fisicamente eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. E nós somos assim com Deus. Deus, eu estou te obedecendo, mas por dentro, ou eu estou fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Estou fazendo para agradar o pastor, estou fazendo para agradar minha esposa, o meu pai. Motivação errada. Não valor nenhum. Não é que a gente peça perdão para Deus. Deus, eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo com a motivação errada. Coloca a motivação certa no meu coração, muda o meu coração para eu ter alegria de vir à igreja, a alegria de rimar, a alegria de cantar. Porque algumas coisas não são naturais. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu zero de música. Pessoal, confessar o pecado, confessar chegar atrasado no culto, chegar depois do louvor, porque eu gostava só de palavra. Meu desafio era esse. Não gostava de louvor, não. Mas eu estou me esforçando para cantar. Às vezes eu vejo um levantar a mão ali, não sabe o esforço que está acontecendo ali dentro de mim. Cada um tem a sua luta. Então eu não sei qual é a luta da Helena, eu não sei qual é a luta do André, eu não sei qual é a luta do Felipe, do Henrique. Não sei. Mas cada um de nós tem uma luta. Porque não dá para mensurar, a luta dela é uma bobagem. A minha que é, a gente tem ideia de assim. Mas com Deus, para Deus tudo importa. Não importa se é uma coisinha pequenininha, é uma coisa muito grande. Se é uma coisa assim que você, agora eu não consigo resolver, mas daqui a uns dias eu consigo. Aí você olha para o lado, olha para o outro,
Então a gente tem que ter cuidado. A gente não pode viver como um tolo ou como um necio. Como que alguém tolo vive? Ele vive de acordo com os seus sentimentos. Hoje eu estou feliz, aí eu vou na igreja, é glória a Deus, aleluia, eu vou dar tapa na cara do capeta, e isso, aquilo. Aí passa amanhã, hoje eu estou triste, hoje eu não faço mesmo. Hoje eu senti de fazer tal coisa. Amanhã eu já não senti mais. Senti que o pastor é super de Deus. Hoje eu já não estou sentindo tanto. Perdi o Wi-Fi com Deus lá e fui, mas perdendo a conexão. A gente não pode ser movido por sentimento. Entende? Porque tem horas que a gente vai viver coisas que a gente não vai entender. E que tudo vai estar gritando, não! Para você não. Choveu bênção em todo mundo aqui, todo mundo recebeu a bênção, menos você. Para você não. Aí você fala, Deus não gosta disso. A gente não pensa isso? Você fala, não, Deus gosta dos outros, mas de mim Deus não gosta. Porque tem alguns momentos na nossa vida que o dia vai ser mal. A gente não vai encontrar resposta, a gente não vai entender. O dia que a gente vai ser traído porque a gente não esperava. Aquele que a gente achava que era homem de Deus na vida da gente vai trair a nossa confiança. Aquele que se entregou a vida, fez tudo. Sem nada, para de falar com você tem que se entender. Às vezes você deixa o seu filho na escola e não sabe se você vai encontrar com ele de novo. Imagina. Mas Deus você entende que não dá para ir para onde a gente sente? Não, o tolo se move também pelo seu desejo. Eu quero que a minha vida seja desse jeito. Ó, a gente é assim. Quem é da minha geração é assim. Ó, você vai fazer faculdade, aí você vai conseguir um bom emprego para você ser promovido, mas dali 2 anos você vai ser CEO da empresa e daqui a pouco você está mandando na Danone Internacional, lembrei da Danone por causa da roda. A gente acha que a gente é só assim, ó. E hoje os adolescentes de hoje eles querem ser youtuber, né? Então, só dali para cima. E quando as coisas não acontecem de acordo com os nossos desejos, a gente briga. A gente fica bravo. Não tocou a música que eu não queria, já não quero tocar mais. Me tira daqui desse lobo. Me tira da escala. Não quero. Não, eu vou ficar lá na porta. Não, mas choveu no dia, não é possível. Todo dia que eu vou ficar lá, chove na porta, eu tenho que ficar passando pano. Não quero. Desejo. Desejo. A gente não pode ser movido por desejo. A Bíblia fala lá em Tiago, pedis e nada tens, porque pede para os seus próprios eleitos, e quando pede é para devorar o outro. A gente não pede para abençoar ninguém, sabe? A gente fica aquele negócio meio maluco, né? Tolo. Não alcança nada, vivendo na tolice. Porque acha que a sua vida termina em você. Ninguém aqui é uma ilha. Se um daqui sofre, todos nós sofremos, direto ou indiretamente. Só que nós estamos muito tempo acostumados a caixinhas escuras no coração de cada um de nós.
E nós sabemos que algo não está funcionando. E a gente procura e não consegue entender. E aí, vai abrir o coração? Vamos fazer o negócio funcionar de verdade? Abre o coração. Fala a verdade. Procura alguém de Deus, viu, gente? Não é pra sair pra falar qualquer um também, não. Procura alguém que seja boca de Deus, mas ouvidos de Deus. Porque a sabedoria é o homem sábio, a mulher sábia, é um bom ouvinte. Ela escuta toda a história. Ela pega todos os fatos. E ela filtra aquilo segundo a palavra de Deus. E aí ela dá a sua opinião. Mas a gente faz isso quando a gente publica na rede social. Publica nada. Alguém te tropeçou no teu pé, você já quer publicar alguma coisa, né? Você já quer dar indireta. Você quer colocar uma figurinha. A gente não pode ser assim. A gente não pode ser assim. A gente tem que ser melhor do que isso. Deus espera mais de nós. E lá fora, as pessoas esperam mais de nós. Quantas pessoas você acha que tem lá no Dom Bosco? Quantas crianças? Eu não sei, 800? Você pega essas 800 e multiplica por 4. Um filho mais o pai e mãe. São 3.200 pessoas precisando de uma palavra. Precisando de um conforto, precisando de um direcionamento, precisando de alguma luz. Mas nós temos essa resposta? Nós precisamos ser sábios. Porque o mundo, a criação geme, né? Na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Nós temos que ser um pouco mais resposta de Deus. Nós precisamos crescer um pouco mais. Entende? Nós precisamos amadurecer. E aqui fala assim: aproveitando bem o tempo. Em outra versão significa remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando cada oportunidade. Uma vez a Ana Cristina me falou uma coisa que ela falou para um aluno dela, e aquilo me marcou para sempre, né? Eu não sei qual que foi a história, depois vocês perguntam para ela, mas ela falou para um aluno, ela está fazendo um aconselhamento, e ela falou assim: no cemitério tem gente novo e tem gente velho. Você já viu isso? E aquilo foi um choque para mim. Porque a gente acha que só morre gente velha, não é assim? Quem tem aí abaixo dos seus 30, abaixo de 30 até os 35, a morte não começou a visitar os seus amigos ainda. Mas quando você vai ficando mais velho, a morte vai começando a te visitar. E você vai ficando assim. Mas quando você é jovem, você não pensa nisso. Os tempos são maus, gente. E nenhum de vocês, nenhum, sabe o tempo que tem nessa terra. Ninguém sabe. Então nós temos que aproveitar a nossa vida. E outra coisa, nenhum de vocês é capaz de fazer tudo. Ninguém. Por mais que você corra, você não é capaz de fazer tudo. Então é por isso que nós precisamos definir aquilo que nos é prioridade.
que é prioridade na tua vida? Se você não sabe o quanto de tempo que você tem, e que você sabe que você não tem condição de fazer tudo que você queria. Sabendo dessas duas coisas, o que você gostaria de fazer hoje? Que às vezes a gente está fazendo um montão de coisa que não responde essas perguntas. Às vezes a gente está achando que ganhar dinheiro é uma prioridade. Mas não é. A prioridade é a tua família. Às vezes você acha que o ministério é a tua prioridade. Mas a tua prioridade é o teu filho. Às vezes você está pensando que teu filho é a tua prioridade. Mas a tua prioridade é o teu marido. Os sábios sabem discernir o que é prioridade em suas vidas. E os sábios sabem o que eles são capazes de fazer e aquilo que eles não são capazes de fazer. Porque quando você não sabe o que você é capaz de fazer, você começa a sofrer. Fala assim, mas só eu tô sofrendo. Desculpa. Quem te ama, ao ver você sofrendo, vai sofrer também. Ninguém que é casado vê o outro tentando fazer alguma coisa, se destruindo por uma coisa que no final nem era prioridade, nem era tão importante assim. Às vezes é prioridade para o outro, para alguém, mas para você não era. E aí você termina aquilo, fala assim, tá todo mundo feliz e você é esgotado. Que negócio sem sentido para você. O que faz sentido para você? Vamos sair do automático? Porque às vezes a gente tá no automático. Às vezes a gente tá tá igual um hamsterzinho ali. Sabe? Porque é isso que nos diferencia de uma vaca. A vaca acorda, a vaca come, ela toma água, faz cocô e vai dormir. E no outro dia a vaca acorda, toma água, faz cocô e vai dormir. Mas a gente é mais, a gente é imagem e semelhança de Deus. A gente é mais do que isso. A gente tem que começar a pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha história? Aqui fala, né? Não sejam insensatos, porque os dias são maus. Procurem saber qual é a vontade de Deus. E Deus tem um plano para a tua vida. E não é clichêzinho gospel, não. Deus tem um plano para a tua vida. Vem para cá. Não é isso, não. É verdade. É verdade. Ele viu a tua substância ainda sem forma. E todos os seus dias estavam escritos no livro dele. Nós somos feituras das suas mãos, para as boas obras que de antemão Ele preparou. Então, Deus não faz lixo. Deus fez você para boas obras. Mas é preciso saber quem você está ouvindo. O sentimento, o seu coração, a palavra, porque lá em
1994, às 10 horas, aquele cara falou aquilo para mim, eu guardei no coração e tá aqui, ó. Mas hoje, 15 de outubro de 2023, às 15 para as 8, eu tô falando para você, ser feito para dar certo. Você foi feita para ser uma bênção para muita gente. Você foi feito para ser mestre para várias pessoas, levar o amor de Deus através de várias pessoas. Nada é o acaso. Às vezes a gente acha que a gente é o acaso, mas para Deus não tem acaso. E compreender a vontade de Deus não é tão místico assim, igual a gente pensa, né? Que às vezes a gente acha que assim, Deus, eu quero ser um missionário, né? Eu quero ser um missionário, quero ser um missionário. Aí um dia você sai daqui, você tropeça num jornal velho, cai com as pernas para cima, tá escrito Argentina. Ah, você é missionário na Argentina. Não é assim. A vontade de Deus é manifesta aqui, ó, na palavra. E aí você vai conhecendo as coisas que são descobertas. Aquilo que é claro. Você para de mentir, você para de ver aquilo que não deve, você começa a andar com um certo tipo de pessoa, você para de tomar certo tipo de atitude, tudo que está aqui sendo revelado. Se eu voltar aqui um pouquinho para trás, né? Fala assim, ó, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam sequer mencionadas entre vocês. Não está falando assim, ó. Eu não sei qual que é a vontade de Deus, ó. Tem um versículo aqui para você. Deixe de fazer isso aqui. Essa é a vontade de Deus. E você vai começando a fazer isso. Pega um versículo, ó, vou fazer a vontade de Deus na minha vida nisso. Eu gostava de fofoca. Agora eu parei de fofocar. Sabe quando a gente começa a entender que é simples assim? Entende? Quando você começar a ouvir Deus nas coisas que já são descobertas pela palavra, quando Deus quiser te dar um direcionamento que a palavra não dê, né? Por exemplo, aqui não vai estar falando assim, Felipe, lá em Efésios está escrito, Felipe, você vai fazer engenharia elétrica na PUC. Não vai ter isso. Não vai estar falando assim, Mirella, você tem que casar com... Não tá escrito isso. Mas a gente acha que a vontade de Deus é isso, né? Mas se a gente começa a cumprir a vontade de Deus nas pequenas coisas, nas coisas que nos são reveladas, quando a gente chega nas encruzilhadas da vida, a gente consegue ouvir a voz de Deus, porque a gente está acostumado a obedecer. E a palavra fala que Ele não nos deixaria sós, mas que o Espírito Santo nos seria enviado e nos lembraria de tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Então, na hora certa, o Espírito Santo vem e fala. Ele coloca as palavras na tua boca, Ele te dá o direcionamento, Ele usa uma pessoa. Que em nome de Jesus sejam levantados profetas aqui hoje. Porque não havendo profecia, o povo de Deus perece. Gente, que tristeza. Eu venho de um outro tempo, sabe? Um tempo onde a profecia era viva. E agora os profetas se perderam. E nós precisamos de gente que nos dê direcionamento. Gente que se levante e fale, é por aqui, não é por assado. Existia uma tribo, a tribo de Zacar, que sabia discernir os tempos e as estações, tudo que deveria ser feito. Era um povo de Deus capacitado para discernir aquilo que estava acontecendo e como agir, e que estava debaixo da liderança de Davi.
Onde está esse povo hoje? Alguém que vendo isso tudo, não tinha opinião, tinha mandato de Deus. E ia chegar lá no Oriente Médio e falar assim, ó, é para ser assim, diz o Senhor. E o povo ia ter que obedecer, porque quando o homem fala uma coisa, mas quando Deus fala, não tem quem. Entende? Uma coisa é o teu psicólogo falar, ó, é isso, isso, isso. Outra coisa é quando você entende Deus falando com você. Sai dessa posição. Eu te tiro hoje para fora. Pega a tua maca e anda. Porque nós andamos com a segunda sabedoria humana e não segundo a sabedoria de Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Você está disposto? Amém ou não amém? Porque é isso que o crente faz. É alguém que vive em amor, alguém que vive como um filho da luz e alguém que vive segundo a sabedoria de Deus. Não segundo a vontade humana. É um povo que ora buscando a vontade de Deus. Deus ainda é um socorro bem presente no dia da angústia. E a mão dele é poderosa, gente. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não perdeu o controle. Então que no dia de hoje você possa pedir misericórdia para Deus. Para que Deus te ajude. Que Ele me ajude. Para que a luz dele entre no meu coração, entre na minha mente. E me traga a sabedoria que vem do alto. Para que eu possa discernir. Discernir. Esses dias eu estava conversando com meu irmão. E estava falando sobre o Samuel. Eu falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Ela tá falando assim. Falei para ele assim, ó. Tem o dia que o teu filho nasce. Você pega tudo. E tem um dia que você entende o que é ser pai. E esse é o dia mais aterrorizante da sua vida. Porque pai não é só dar as coisas, não. Pai é tudo. Aí você percebe que teu filho não escuta nada que você fala. Mas faz tudo que você faz. De repente eu vejo meu filho falar assim. É para fazer isso sim ou não? E na faculdade eles me zoavam porque eu perguntava sempre assim para a professora. E esses dias eu percebi. E ele fala assim, é para fazer isso sim ou não? E ele olha pra gente assim, às vezes você não fala nada e ele te entende. Quem tem filho sabe, né? Às vezes você nem acha que você fez cara de bravo, ele chora. Porque ele entende, ele sente, ele percebe o mundo de uma maneira diferente. E eu comecei a entender essa responsabilidade. Tem dia que você nem dorme. Pensando nisso. E eu que sou um pai mau, imagino Deus, Pai, que é amoroso, todo amor, que ama, nos ama com um amor perfeito. Pensa,
Você pode chegar para Deus, você pode falar o que você quiser. Ele já sabe. Ele só precisa que você abra aí para você seja liberto. Que hoje seja um dia de libertação na sua vida. Que hoje seja verdade que vocês cantaram aqui. Faz em mim teu querer. Mas ali dói, Deus. É aí mesmo que eu quero trabalhar. O ponto de dor é o ponto de cura. Arélio, se alguém rala o joelho, a gente coloca o adesivo na testa? Não, né? Aonde dói é onde a gente tem que deixar o remédio vir. E às vezes parece, nossa, parece que tá me matando. Mas se não colocar o osso no lugar, não tem cura. Não tem restauração.